O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei aqui algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-os por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta é a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos seus discípulos. Vai agora se tornando para nós, ao longo desta 8ª da Páscoa, quase que um refrão, um crescente, onde cada dia nós vamos ouvindo uma nova aparição de Jesus. E me desculpe a brincadeira, não é como o Mestre dos Magos lá no desenho animado, né? Quem é um pouquinho mais velho lembra desse desenho, que na hora que mais precisava ele sumia e quando ninguém esperava ele aparecia. Não é o caso de Jesus. Jesus, ele agora vai fazendo questão de se mostrar presente, até que o coração daqueles que são seus se deem por convencido de que a ressurreição não os afastou dele, pelo contrário. A ressurreição agora é um modo de unir ainda mais o coração do Senhor ao coração daqueles que creem. O Cristo não se esquiva do que são seus. Ressuscitar dos mortos não é para Jesus um pretexto para abandonar de novo a humanidade, mas é agora para nós, seres humanos, a garantia de que este Deus não está distante, mas está no meio de nós. Nesta 3ª aparição, muitas coisas nós temos a aprender do ressuscitado. Em primeiro lugar, que o Cristo, ainda que não esteja dentro do mesmo barco que a gente, não porque ele não queira, mas talvez porque não é convidado, né? Ele não tira os olhos de nós. Estando no alto mar, não tão distante assim,
100 metros, apesar de que é uma distância boa, né? Mas não estavam tão longe assim. Mas ainda assim o Senhor olhava para os que são seus. Jesus tinha os olhos atentos nos seus discípulos. E o mais interessante nisso tudo é o desejo de Pedro de voltar a pescar. Não posso omitir este detalhe, que não é um detalhe banal. Faz toda a diferença. Porque o que fez com que Pedro agora abandonasse a sua vocação? Vejam, neste mesmo lago, há 3 anos atrás, 3 anos antes deste evento, Pedro estava lá consertando a redinha dele, Jesus aparece, entra no barco, prega, depois fala com Pedro, agora nós vamos para o alto mar. E lá no alto mar, Jesus fala para Pedro, lança suas redes para a pesca. Pedro diz, Senhor, a noite inteira a gente está tentando e não conseguimos apanhar peixe nenhum. E ali, em obediência, Pedro faz aquilo que Jesus pede, apanha tanta quantidade de peixe, fica profundamente comovido, quer tirar Jesus do barco, dizendo, afasta de mim, Senhor, eu sou pecador. Como é que eu posso ter um homem tão santo dentro do meu barco? Aí Jesus dá uma ordem para Pedro. De agora em diante, não serás mais pescador de peixes, mas será pescador de homens. Ali, Jesus chamava Pedro para junto de si. E deu uma missão. De agora em diante, nunca mais você vai voltar a pescar. Por que então, passados 1 semana da ressurreição de Jesus, Pedro fala uma coisa até então despropositada: vou pescar. Conseguem perceber que na postura de Pedro é uma regressão? Ele volta para onde ele não deveria voltar. Ele foi chamado agora para ser outro tipo de pescador. O que faz com que Pedro volte para a vida velha? O que faz com que Pedro volte para a vida antiga? É às vezes a pergunta que nós precisamos nos fazer. Por que já tendo provado, experimentado, visto o Senhor, porque já era a 3ª vez que Jesus aparecia para eles, nós ainda como Pedro insistimos em fazer aquilo que não nos compete enquanto cristãos. A voltar a uma vida antiga, a voltar aonde o Senhor nos tirou. E mais, toda vez que a gente volta para a vida velha, a gente arrasta consigo mais pessoas. Pedro simplesmente falou, vou voltar a pescar. Talvez porque Pedro agora estava tão desiludido, né? Como é que vai ser a vida dele agora adiante? Estava acostumado com a presença de Jesus o tempo todo ali. E quando eles não davam conta, Jesus corrigia, né? Até me recordo de uma passagem do Evangelho, quando Jesus meio que perde a paciência e diz, até quando eu terei que suportar-vos? Porque quando eles não davam conta, iam para Jesus, Jesus resolvia, mas agora o ressuscitado aparentemente não está com eles o tempo todo. Eles não veem Jesus o tempo todo ao lado deles. Aí talvez bateu no coração de Pedro a frustração, a decepção. Os mesmos sentimentos do povo do Egito, que depois de estarem livres, sentiram saudades da escravidão. Às vezes, meus irmãos e irmãs, o que nos faz voltar ao pecado não é o prazer do pecado, mas é uma lembrança equivocada que nós tínhamos da época que éramos pecadores. Se nós não tomamos cuidado, na primeira oportunidade em que nós não conseguimos perceber, entendam, nós não conseguimos perceber que o Cristo está conosco, a gente vai voltar para onde a gente não deveria estar. E aí pode ter 30, 40, 50 anos de vida religiosa, de caminho de discernimento espiritual, porque se a gente não consegue percebê-lo, a gente volta para aquilo que mais nos satisfaz. Porque aí a gente começa a falar assim, bom, agora eu tenho que resolver minhas coisas sozinhos. Parece que Deus nos abandonou. E o mais bonito nisso tudo, meus irmãos e irmãs, é que quando eles não conseguem nada, claro, uma desobediência da parte de Pedro, e uma desobediência da parte de todos aqueles
que ouviram o convite de Pedro. Não vai dar certo. É claro que quando nós fazemos algo por impulso, sem discernir, aquilo não dá frutos. Então, eles escutam uma voz que não conseguem distinguir muito bem, e não conseguem ver quem é, porque está longe, né? Mas aquele que ama sabe de quem é a voz. Porque quem cutuca Pedro assim meio que de ladinho e fala assim, é o Senhor? Não foi os outros que estavam lá, foi justamente João, o discípulo amado, como ele mesmo relata no Evangelho. E aí, no versículo, deixa eu me ver aqui, se o Pato estivesse na página certa era mais fácil, né? No versículo 7 do Evangelho de hoje, diz-nos assim: o discípulo amado disse a Pedro, é o Senhor. Por que foi João? João não viu, mas João conheceu a voz. Só a amizade profunda faz com que a gente reconheça a voz do Senhor quando tudo parece não ser presença dele. Aqui está para nós, meus irmãos e irmãs, como que um itinerário da minha e da sua vida, sobretudo nos momentos onde Deus parece silenciar-se. O ressuscitado não abandona os seus discípulos. Ainda que os nossos olhos não o vejam, Ele está no meio de nós. O ressuscitado age em favor de nós. E esta certeza, vou falar daqui a pouco da primeira leitura, é que faz grandes prodígios se tornarem reais. Mas, para que nós possamos reconhecer sua presença, é necessário que nós conheçamos a sua voz. Uma das imagens, e nós vamos celebrar isso no 4º domingo da Páscoa, para falar do ressuscitado, é o bom pastor. E o porquê do bom pastor? Porque hoje nós não conhecemos o ressuscitado pela visão, mas nós reconhecemos o nosso pastor pela sua voz, pela sua palavra. Tal como as ovelhas, que o pastor pode nem estar perto, mas de chamá-las pelo nome elas os obedecem. Assim o Senhor ressuscitado faz com o povo que são seu. Se nós não cultivarmos uma amizade com Jesus, nós vamos estar ao lado dele, vamos ouvir o que ele nos diz e vamos continuar morrendo de fome, porque não obedecemos o seu pedido. A gente só obedece quando nós temos certeza de quem nos pede. A nossa obediência a Jesus é fruto da amizade com Ele. E aí está uma grande certeza. Quer prova maior de que o ressuscitado continua vivo? Aliás, isso ninguém tem dúvida de que Ele continua vivo, mas de que Ele está no meio de nós? Olhem para os sinais que Ele realiza em nosso meio. Aí, toda a experiência de frustração de Pedro agora se transforma em uma experiência de redenção. Pedro, mais uma vez, tem as escamas dos seus olhos retiradas, e ao partir o pão e o peixe, Pedro faz mais uma vez a sua profissão de fé. Ao ponto de que agora, na primeira leitura, 40 e tantos dias depois de que tudo isso aconteceu, Pedro faça um sinal maravilhoso. Um paralítico é curado na porta do templo. Vejam, Jesus não estava lá, estava. Não com a forma física, não de um modo visível, mas Ele é quem operou tudo isso. É o Cristo que atua nos seus santos. É o ressuscitado que age com mão forte em favor do seu povo. Caso contrário, a gente começa a ter uma visão equivocada, inclusive dos santos, não é? Porque o que o santo faz? Absolutamente nada.
Quando um milagre acontece na vida de alguém por intercessão de um santo, não é por causa do santo, é por graça do Cristo. É o Cristo quem faz. E Ele nos prometeu isso. Fareis obras maiores do que essas que eu fiz, porque eu vou para junto do Pai. Então, tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso vos será dado. O que faz com que Pedro agora nem pestaneje, olhando para o paralítico na porta do templo? A mesma coisa que fez com que ele desse testemunho agora diante dos sumos sacerdotes. Porque depois que Pedro curou o rapazinho, o sumo sacerdote chama Pedro, Tiago e João, prende eles e pergunta: com que poder, ou em nome de quem, vocês têm autoridade para fazer isso que vocês fazem? E aí nos recorda o Ato dos Apóstolos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem ao enfermo e pelo modo como ele foi curado. Ficai, portanto, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré que realizamos tais coisas. Vejam, o Pedro que agora foge para pescar, porque não consegue perceber os sinais da presença do Cristo, é o mesmo Pedro que agora está convicto da sua presença, de tal modo que Pedro faz coisas extraordinárias, porque sabe que ele não está sozinho, de que ao seu lado está quem o justifica, está quem o defende, está o vivente. Esta é a certeza que a ressurreição nos dá. Nós agora, como Pedro e todos os outros, não veremos Cristo na nossa carne, com os nossos olhos, mas isso não significa que Ele nos abandonou, que Ele se esqueceu de nós. Muito pelo contrário, o ressuscitado está vivo e está no meio de nós. Ou vocês acham que o que vocês repetem várias vezes na liturgia é uma frase sem sentido? Basta o padre perguntar ou o padre dizer assim: o Senhor esteja convosco. Qual que é a resposta? Ele está no meio de nós. A igreja não tem dúvida disso. E está no meio de nós como Ele é, como o Senhor, Deus do céu e da terra. A diferença está numa única coisa: acolhermos a sua voz. Se tivermos intimidade com a sua palavra, saberemos reconhecer os sinais da sua presença e não voltaremos à vida antiga. Pelo contrário, perseveraremos até o fim na missão que Ele nos pediu. Talvez, meu irmão, minha irmã, a vontade que a gente tem de chutar o pau da barraca e voltar para a vida antiga, nasce de uma falta de amizade mais estreita com aquele que nos chamou. Eu sei que às vezes a cruz pesa. Eu sei que tem hora que é difícil levar adiante aquilo que o Senhor pede de nós. Não pensem vocês que também na minha vida de padre isso não acontece. Que se tem hora que se pudesse a gente fazia outra coisa da vida. Mas o que faz com que a gente não desanime de levar adiante a nossa cruz e de cumprir a nossa missão, não é aquilo que a gente ganha em nome de Cristo. Nem é aquilo que as pessoas veem através de nós. É a certeza da presença deste que, mais do que nosso Senhor, é nosso amigo. Ao ressuscitar dos mortos, o Senhor nos dá uma grande graça de não sermos mais servos. Foi assim que Ele disse na última ceia: não chamo vocês mais de servos, mas os chamo de amigos. Se cultivarmos uma amizade com o ressuscitado, a partir da palavra e a partir dos sinais mais visíveis da sua presença, que são os sacramentos, nós faremos grandes proezas, não por conta da gente, mas porque a gente sabe quem que é o amigo que anda ao nosso lado. É igual quando a criança, quando é pequenininha, sofre algum tipo de violência na escola, né? Um coleguinha bate no outro, e aí a criança sabe que tem alguém que o defende. Na maior parte das vezes vai dizer assim: eu vou contar para o meu pai. Porque na cabeça da criança, o pai é o símbolo da força. Ele sabe que o pai dele pode o que ele não dá conta. Por isso a criança não tem medo nem de quem bate nele.
se nós soubermos quem é o nosso amigo que está ao nosso lado, não teríamos medo de enfrentar o tempo presente, não teríamos medo de perseguições, de calúnias, não teríamos medo da dificuldade, das enfermidades, dos problemas, porque se nem a morte pôde vencê-lo, quem poderá deter o seu poder? Quem poderá afugentá-lo? Basta, meus irmãos e irmãs, que a gente tenha coragem de ouvir a sua voz e fazer o que Ele nos pede. Só isso, porque o resto é com Ele. Ele não nos abandonou, pelo contrário, Ele vive e está no meio de nós, para que ao procurarmos, pudesse encontrá-lo. E mais, rastros bastantes Ele deixa da sua presença, para que a gente não se esqueça de que Ele está ao nosso lado como defensor, como auxiliador, como aquilo que Ele é, como nosso Senhor. Basta que, tal como Pedro, nós estreitemos os laços que nos unem a Ele e tenhamos a coragem de voltar, não mais para o alto mar, mas para a direção de onde Ele está. Ali os nossos olhos se abrirão e nós veremos que o ressuscitado vive e está ao nosso lado. Louvado seja o vivente, nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E porque Ele está no meio de nós, apresentemos as nossas preces com confiança no seu poder misericordioso. A nossa resposta será: ouvindo o Senhor.